Bem, nós temos aqui o formulário da Física para o vestibular de 2012. Nessa coluna nós temos a cinemática, nessa coluna hidrostática, nessa dinâmica, calor, refração, energia, dispersão, eletricidade, pêndulo e aqui fórmulas dos movimentos. E queda livre aqui nesse cantinho. É uma folha em que o aproveitamento é quase absoluto. Temos aqui a dispersão feita pelo prisma. Vamos começar pela cinemática. A cinemática é a parte da física que estuda os movimentos. Nós temos aqui as fórmulas conhecidas, importantes, junto com o estudo gráfico, a fórmula da distância no movimento retilíneo uniforme. É distância igual a velocidade vezes tempo. Essa velocidade é constante em módulo, em direção e sentido. Essa outra formulinha, eu vou pegar a canetinha aí, pode se manter aí. Até que eu acho que isso aqui vai interessar. Essa formulinha aqui é uma formulinha do movimento retilíneo uniformemente variado. A distância é VOT mais AT2 sobre 2. Essa formulinha corresponde no gráfico à área. A distância é a área no gráfico de velocidade. E esse VOT é o retângulo. E esse AT2 sobre 2 é o triângulo que fica em cima do retângulo. Então isso aqui vai ser a distância, vai ser a área de um trapézio no gráfico, que vai ser gravado numa aula posterior. Velocidade é igual a velocidade inicial mais AT. Esse A é a aceleração, é a variação da velocidade na unidade de tempo. Se a aceleração vale 2, significa que a velocidade aumenta 2 metros por segundo em cada 1 segundo. Essa outra fórmula é uma combinação algébrica dessas duas. Ela é conhecida, em homenagem, ela é conhecida como fórmula de Torricelli, mas é uma homenagem. O que importa é que essa fórmula de distância e essa de velocidade são fórmulas que vêm da definição, que são tiradas do gráfico de velocidade. Como se pode ver, essa formulinha aqui é a equação de uma reta. V igual a VO mais AT. Esse A é a declividade da reta. Então, temos aí essa parte dos movimentos retilíneos. Aqui à esquerda, nessa coluna, nós temos as fórmulas do movimento circunferencial uniforme, do MCU. No MCU, a velocidade é constante em módulo, mas ela varia a cada instante, ela varia em direção. O sentido é o mesmo, porque é o sentido de rotação, pois nesse MCU, movimento circunferencial uniforme, as fórmulas são velocidade linear ou tangencial, 2πrf. Velocidade angular, 2πf. Como se vê, na velocidade angular, nós não dependemos de raio. E essa formulinha importante aqui liga as duas, porque uma delas está dentro da outra. A velocidade linear é igual a angular vezes o raio. A frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Então temos aqui, nesse retangulinho vertical, as fórmulas do MCU. Vamos ver nesse retangulinho em vermelho as fórmulas do movimento de queda livre. O movimento de queda livre ele tem a aceleração da gravidade substituindo esse azinho dos movimentos de um avião, de um automóvel. Aqui a aceleração é do planeta, é o G, aceleração da gravidade.
E queda livre significa queda sem resistência do ar. Então as fórmulas são H igual a GT2 sobre 2. E essa formulinha pequenininha a gente aplica para calcular a altura que caiu. Não há velocidade inicial, a altura que caiu. Se eu tiver o tempo que levou para cair, em segundos eu calculo a altura de que caiu. Da mesma forma, esse Vzinho vai dar a velocidade com que caiu. A gravidade é 10. Se cair 3 segundos, a velocidade lá embaixo vai valer 30 metros por segundo. E, finalmente, a junção algébrica dessas duas fórmulas dá, em homenagem à equação de Torricelli, V2 igual a 2GH. Então, já vimos movimentos. Para não dizer que não tem mais nada, eu coloquei aqui que toda a velocidade média é a distância que andou pelo tempo que levou. Então, a cinemática já está revista. Isso aqui pode ser visto de novo e de forma mais lenta. O tempo aqui não é absoluto, é relativo, então eu tenho que ser um pouquinho rápido. Vamos ver hidrostática, esse retângulozinho azul. Pressão hidrostática é igual a UG, H mu G. H é a altura de líquido. Mi é a massa específica do líquido e G é a gravidade. Essa é a pressão hidrostática. A pressão hidrostática se vê depende da coluna de líquido, somente da altura da coluna líquida. Aqui em seguida nós temos o empuxo. O empuxo é o peso da massa líquida deslocada. A fórmula é VUG, V mu G. Só que esse aqui é o volume do líquido deslocado. Se o corpo estiver totalmente submerso, o volume do líquido deslocado vai ser igual ao volume do corpo. Esse mu é o mu do líquido, e aqui a gravidade. Então o empuxo é VUG, mas para o líquido, para o volume submerso do corpo, que corresponde ao volume deslocado do líquido e à massa específica do líquido. A próxima é pressão. Pressão é a força sobre a superfície. A força que se exerce dividido pela superfície. A unidade de pressão é Newton por metro quadrado, que tem o apelido de Pascal. Existe uma fórmula importante, que é essa aqui, que liga os elementos de uma prensa hidráulica, que é a aplicação do princípio de Pascal. A força pequena está para a superfície pequena, assim como a força grande está para a superfície grande. Ou seja, a pressão de um lado da prensa hidráulica é igual à pressão do outro lado da prensa, porque o princípio de Pascal diz que a pressão se transmite integralmente através dos líquidos, através dos fluidos. E, finalmente, para terminar esse retângulo vertical, a massa específica é a massa sobre volume. A massa específica é a quantidade de massa dividido pelo volume. Por exemplo, na água, a massa específica é 1 grama por centímetro cúbico. O ferro é 7,8 gramas por centímetro cúbico. Se eu quiser saber em quilograma, é só multiplicar por 1000. A massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1000 quilogramas por metro cúbico. É só multiplicar por 1000. Essa massa específica, em alguns lugares, é chamada de densidade. Então, a densidade da água é 1. Mas a massa específica da água também é 1. Só que a massa específica é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, a hidrostática está aí. Agora vamos ver a dinâmica. Até tem aqui nessa
esse retangulinho vermelho, algumas fórmulas importantes de dinâmica que vão se completar com esse retângulozinho verde aqui. Nesse vermelho, nós temos força igual a massa vezes aceleração. Essa formulinha é a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa do sistema vezes aceleração. A força resultante igual a massa do sistema, que poderá ser a soma de duas massas, vezes a aceleração. Essa outra formulinha aqui corresponde à lei da atração universal, lei da gravitação universal de Newton também. Matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado da distância. Aqui é a massa do Sol, aqui massa da Terra, aqui distância entre os dois, uma constante gravitacional e aqui a força. Embaixo a fórmula de trabalho, que é força vezes deslocamento. São duas grandezas vetoriais. Por isso, o produto dá uma grandeza escalar. Embaixo, peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Mais embaixo, impulso igual a força vezes tempo. Aqui, força é vetorial, tempo é escalar. O produto dá